E aí, cabeçudinhos, tudo bem? Vocês já ouviram falar na Roda dos Expostos? A Roda dos Expostos fez parte da nossa história durante muitos séculos e acarretou no abandono de muitas e muitas crianças. Esse sentimento de abandono, o ato de abandonar, é responsável por 95% dos meus atendimentos com tarot terapêutico. Então hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês como que ele funcionava. Esse ato de abandonar uma criança na Roda dos Expostos. O que era isso? Onde funcionava? Segura aí que eu já te explico. E aí, gente de mente aberta, tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Gente de mente fechada e meio fechada também. Tudo jóia? Tudo tranquilo com vocês? Gente, como eu falei aqui na introdução, então, hoje nós vamos falar sobre a Roda dos Expostos, para que vocês entendam um pouquinho o que aconteceu na nossa história e no que é que isso acarretou a nível encarnatório e reencarnatório. Tanto para quem abandona, quanto para quem é abandonado. Gente, em primeiro lugar eu quero deixar bem claro, de forma muito sincera com vocês. Até o momento, não chegou, que eu saiba pelo menos, né? Não chegou ninguém até mim dizendo, Fernanda, eu fui abandonado ou eu fui abandonada na Roda dos Expostos. Não. Tem pessoas sim que me disseram, Fernanda, eu fui deixada, como algumas pessoas, né, na porta de uma igreja, eu fui deixada no hospital mesmo, eu fui deixada com um casal, eu fui deixada num orfanato, ou deixado, né, tanto faz, várias pessoas de vários gêneros diferentes me procuraram. Mas assim, especificamente, fui deixada ou deixado na Roda dos Expostos, não teve ninguém não, tá? Mas de qualquer maneira, eu preciso compartilhar com vocês esse tema, mesmo que ninguém tenha trazido isso até mim, porque eu tive que ir atrás. Eu tive que ir atrás dessas informações porque eu fiquei apavorada. E isso eu narrei para alguns consulentes. Eu falei, gente, eu não sei o que está acontecendo. Ok, eu imaginei que houvessem alguns abandonos, sim, beleza, que eram muitos. Até aí, tudo bem, mas eu tô fazendo consulta todo santo dia. Do início ao fim do dia, né, para tratar desses assuntos de abandono, de crianças que foram abandonadas ou de pais e mães que abandonaram crianças. Porque são dois ângulos diferentes, né, então tu não pode esquecer disso. E não acaba a semana inteira falando exatamente do mesmo assunto. Claro que eu entendo que tem projeção aqui no meio também, né? Uma vez eu compartilhei aqui com vocês a vida da Suzete. Quando eu fui Suzete, a Suzete foi criada praticamente pela governanta, porque a mãe ciumenta, a mãe insegura, preferiu, não a mãe atual, que fique bem claro, vai que alguém da família está assistindo esse vídeo, que é meio difícil, mas vai que, né? Não é a mãe atual. A mãe daquela época preferiu ficar perto do marido, que era meu pai, para assegurar de que ele não ia traí-la. Então ela passava meses longe de casa e a minha mãe praticamente foi a governanta. Eu não tive mãe. Quer dizer, tive mãe, mas não tive ao mesmo tempo. Tanto que eu obedecia muito mais a governanta, tinha um relacionamento mais íntimo, no sentido de amizade, obviamente, de confiança com a governanta do que com a minha própria mãe. Minha mãe era uma desconhecida para mim. E é óbvio que eu também entendo, né, que a Suzete atrai essas pessoas para as consultas, porque eu deixei bem claro, né, quando eu acessei as minhas vidas passadas, eu quero ajudar as pessoas que passaram pelo que eu passei. Então tá aí a Suzete se manifestando, a Suzete atraindo pessoas que passaram pelo que ela passou. Também entendo perfeitamente que a vida de Suzete é uma projeção de uma outra vida que eu tive, que eu acho que eu narrei para vocês, em que eu tive que esconder uma gestação com muitos vestidos, né, porque senão eu ia ser demitida, despejada, e eu precisava muito daquele emprego, minha família precisava muito daquele emprego, eu tinha mais 6 irmãos naquela época, o que também é uma coincidência, porque atualmente eu também tenho, né, e eu engravidei, e como eu não podia me ausentar, eu praticamente morava no emprego, e aquele guarda suíço, que eu acho que eu mostrei para vocês como é que ele se vestia na época, né, não é como os guardas suíços atuais. Ele tinha uma roupa que parecia de um Pierrot, era toda colorida, né? Acho que foi pro pessoal do Instagram que eu compartilhei essa imagem, né? Então eu engravidei e fiquei escondendo a minha gestação. Ninguém podia saber que eu estava grávida, senão eu ia ser demitida, porque relacionamento entre empregados não era proibido, não podia. Então, numa folga, eu tive essa criança bem longe e deixei para minha irmã cuidar.
para uma das minhas irmãs cuidar. Foi ela que cuidou do meu filho até ele ficar grande. Então, quando eu podia, eu ia em casa, meu namorado, noivo, marido ia junto comigo, na espreita, né, na moita, escondido, para que ninguém visse nós dois juntos. Então, nós criamos o nosso filho assim, os dois longe e uma pessoa da família criando o nosso filho. E aí, por isso, veio a projeção da vida de Suzete, onde aquilo que eu fiz retorna para mim. É claro que eu sei que eu compartilhei de novo 2 histórias para vocês, mas é para que vocês possam entender que muito desses abandonos aqui, que são narrados por vocês em consultas, são projeções da consciência de vocês, às vezes de coisas mal curadas, tá? Então, quando a gente cura, a gente tem condições de ajudar os outros. Quando a gente não cura, a gente fica sempre atraindo, não entende o porquê especificamente, e não sabe como ajudar os outros, né? Quando, na verdade, é um fragmento teu pedindo socorro. E para explicar também que aquilo que a gente passa, às vezes, é o retorno, portanto, é melhor não reclamar. Eu já conversei com a Suzete e disse, Suzete, não reclama. Lembra daquela vida em que tu deixou uma criança para tua irmã cuidar? A responsabilidade era tua, filha. Não reclame por ter sido cuidada pela governanta, que era uma pessoa maravilhosa, por sinal. Dedicou a vida a ti, inclusive, uma filha que não era dela, né? Então não reclame, porque tu só tá recebendo o retorno daquilo que tu causou na vida de uma criança. Então aquela criança que tu teve se sentiu abandonada. Tava com o pai e a mãe longe. E aí tu vem como Suzete depois e experimenta o oposto. Por que é necessário tu experimentar o ângulo de filha abandonada, entre aspas, né? Porque eu tinha pai e mãe. Para que tu entenda o que é que uma criança sente quando tu tá longe. Tem pessoas que não têm empatia o suficiente, não desenvolveu esse lado empático, então precisam obrigatoriamente se colocar na pele do outro. Foi o que aconteceu com a Suzete. A Suzete, então, teve a ausência do pai e da mãe, teve esse sentimento de rejeição e de abandono, né, que é inconsciente, mas, tipo, cadê meu pai e minha mãe na hora que eu preciso? Onde estão? Eu só tenho uma pessoa aqui do meu lado, mas eu quero a minha mãe, eu quero o meu pai, né, e aí começa a se projetar. Depois tu volta como Fernanda, e aí tu conhece pessoas que pendem mais pro parceiro ou pra parceira, e deixam as crianças ali abandonadas. Aí o que acontece com a Fernanda? Fica indignada, como acontecia antes do processo de autoconhecimento. Então eu tô vendo uma criança sendo criada por uma outra pessoa que não é aquela que a teve, né, o pai ou a mãe, e fico zureta. Aí vem o autoconhecimento e te explica, olha só, tu tá vendo isso fora, que é para que tu veja de novo, é importante que tu reveja a história para tu poder entender o que foi que tu sentiu, ao mesmo tempo para que tu entenda o que foi que tu causou, para que tu solte isso. Aprenda com a vida dos outros, pronto. É a mesma coisa que vai acontecer com vocês agora. Eu não ia compartilhar com vocês desta maneira esse vídeo. O meu planejamento era outro, completamente diferente. Porém, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre colaborou até um certo ponto. Mas depois que eu preciso ter que ficar mandando e-mail, cobrando, dizendo, e aí, vamos agendar um dia, um horário? E aí, vamos... E aí a pessoa se mostra desinteressada, ou talvez, quem sabe, pode acontecer de estar muito ocupada, claro, eu compreendo, mas eu detesto ficar mendigando. Então, pode ou não pode? Não deu resposta. Eu não vou mandar uma segunda vez. Acabou, pronto. Então agora vocês estão com um vídeo desta forma aqui, porque o pessoal da Santa Casa ou estava muito ocupado ou simplesmente esqueceu do meu e-mail, tá? Num outro momento, talvez, quem sabe, eu consiga gravar o vídeo que eu sonhei na minha cabeça, que é completamente diferente desse daqui, vocês vão ter uma coisa ainda mais bacana e mais completa também, tá? Então, por agora, me desculpem. Gente, então como é que funcionou a roda dos expostos? Em primeiro lugar, entendam que em cada Santa Casa do mundo, pelo que eu pesquisei, tem um museu. Tendo um museu, vai estar lá a roda dos expostos disponível para vocês verem como é que funcionava o equipamento. Eu fui até a Santa Casa de Porto Alegre aqui, né, para poder ver como é que era o equipamento. Eles fizeram uma réplica, né, uma reprodução de uma cena de uma mãe abandonando uma criança. Cheguei a gravar alguns vídeos lá também, então enquanto eu vou narrando aqui para vocês, é bem provável que vão aparecer fotografias do ambiente, o que eu quero que vocês vejam, porque é como se vocês estivessem lá, né? Eu queria fazer o vídeo lá, mas como eu disse, não deu, então vai assim mesmo. Aqui na Santa Casa de Porto Alegre, só para vocês terem uma noção,
em apenas, acho que foram 100 anos só de Roda dos Expostos, nem isso. Foram 3.000 crianças abandonadas. 3.000 bebês deixados na Roda dos Expostos. Agora, deixa eu mostrar para vocês o que era a roda. A Roda dos Expostos era um equipamento giratório de madeira, um equipamento de madeira, tá? Em formato de meia-lua, onde tu colocava o bebê ali dentro, a mãe, na maioria das vezes, 100% das vezes, pelo que eu entendi das pesquisas que eu fiz para poder me aprofundar, 100% das vezes era a mãe que deixava, tá? Então, tinha o lado de fora das Santas Casas, né, a parede externa do hospital, e a Roda dos Expostos ficava exposta para o lado de fora, para a rua. Uma parte para fora, a outra parte para dentro do hospital. Então, a mãe colocava o bebê ali, tocava um sino para avisar as freiras, né, porque as Santas Casas de Misericórdia eram compostas por padres e freiras naquela época, tá? Acho até que foram fundadas por padres e pessoal da Igreja Católica, tá? E eu, como freira, também vai saber se já não fiz isso também, né, de aceitar crianças, ainda mais na Itália. A mãe tocava o sino para avisar as freiras que tinha um bebê ali, que ela tinha colocado um bebê, girava a roda para que o bebê ficasse exposto então agora para dentro do hospital e ia embora. A freira ia receber então o bebê que tinha sido deixado por uma mãe. Muitos destes bebês vinham com um bilhete. Era aí que a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre entraria na matéria, né? Onde eu queria ter mostrado para vocês os bilhetes deixados, as roupinhas deixadas. Queria mostrar para vocês o registro de quantas crianças estavam ali nos cadernos, né, da Santa Casa de Porto Alegre, enfim. Então, 3.000 crianças foram deixadas desta maneira, de forma totalmente anônima. Quem estava do lado de dentro do hospital não conseguia ver quem estava deixando o bebê ali do lado de fora do hospital, onde a irmã, como nós chamávamos antigamente, né, a freira, chegava, resgatava o bebê e levava lá para dentro do hospital. E tomava os devidos cuidados. Algumas crianças aqui na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre foram deixadas com bilhete. Um dos bilhetes guardados, ele está disponível aqui na internet mesmo, tu pesquisa no Google, assim como na Santa Casa da tua cidade também tu vai encontrar vários bilhetinhos deixados por estas mães. Eu vou fazer aqui um aglomerado de bilhetes para vocês poderem ver o que elas deixaram e como deixaram, tá? Não só de Porto Alegre, porque de Porto Alegre eu só tenho um, mas das cidades de vocês. O Raul foi deixado pela mãe com esse bilhetinho aqui, que eu vou deixar aqui do ladinho para vocês. Já deixei o espaço pronto para colocar os dados aqui para vocês enxergarem. O Raul, então, foi deixado com um bilhete que dizia o seguinte: a mãe pedindo às caridosas irmãs, né, as bondosas irmãs, que não retirassem o colarzinho, a correntinha do pescoço dele, porque era uma forma de ela mais tarde conseguir identificá-lo e poder resgatar o filho. Pediu também para que fosse colocado nele o nome de Raul. Ela colocou aqui o horário de nascimento, né, a data de nascimento dele também. Enfim, algumas mães, sim, por necessidade financeira, deixavam as crianças na Roda dos Expostos, como é o caso da mãe do Raul. Se ela conseguiu resgatar o bebê, encontrar a partir dessa correntinha, eu não sei, mas era isso que eu queria fazer. Eu queria pesquisar, eu queria ir atrás dos nomes da família do Raul, eu queria saber se ele foi encontrado. Enfim, quem eram as crianças deixadas na Roda dos Expostos? Primeiro, filhos de mães que não podiam sustentá-los. Mas aí sobre isso, eu já falei com muitas pessoas que marcaram consulta comigo e tiveram essa situação. Fernanda, eu abandonei uma criança, eu reencarnei porque eu abandonei uma criança. E sei que de acordo com as leis divinas, não é punição, eu sei que não é julgamento, não é nada disso. Mas que eu não vou sair da Terra enquanto eu não assumir responsabilidades que eu não assumi no passado. Um pai ou uma mãe que faz conscientemente uma criança e, sei lá, dá ou aborta, ou faz o que quer, não exerceu a paternidade ou a maternidade corretamente. E a consciência divina é amor incondicional e é justa.
Justa em qual sentido? Eu fiz, é meu, eu vou cuidar. É de minha responsabilidade. Entendeu? Pode parecer num primeiro momento sim, que é um julgamento sim, porque afinal de contas foi me dado um livre-arbítrio, e com o meu livre-arbítrio eu estou dizendo, eu não quero ter, eu não quero cuidar, me arrependi, é um direito meu, é um direito teu, e ninguém está dizendo que não é. No entanto, a gente precisa que tu entenda que este nível de consciência, este tipo de sentimento e este tipo de atitude está em ressonância apenas com a Terra. Aí vem aquilo que eu disse para vocês lá no relato do meu desdobramento. Tu tá de acordo com a Terra. E é aqui que tu vai ficar. Isso é um peso. O nível de consciência do nosso ego, o nosso ego também pesa. Tá nos deixando aqui. Eu vim para cá por esse mesmo motivo. Não sou nenhuma santa, muito pelo contrário. Eu tenho responsabilidades para assumir aqui também, né? Então tem um ditado que vocês adoram colocar nas redes sociais que diz assim: tudo que é teu encontrará um meio para... Como é que é? Tudo que é teu encontrará um meio para te encontrar? Ficou meio redundante, eu acho que não é bem isso, mas é uma coisa bem parecida. Aquilo que é teu, acho até que foi dita por Chico Xavier também, né? De acordo com a espiritualidade, com a doutrina espírita, aquilo que é teu vai dar um jeito de te achar, de te encontrar, de vir até ti. E na maioria das vezes vocês interpretam essa frase como se fosse assim: o carro que eu quero ter vai encontrar um meio de me achar. O namorado, o noivo, marido, a namorada, a noiva, a esposa que eu quero é minha, se é minha, vai achar um jeito de me encontrar. Vocês só pensam como se fosse futuro. Algo que eu quero muito e que é para ser meu, vai dar um jeito de me encontrar em qualquer momento, vai dar um jeito. Beleza, mas coisas que são tuas foram deixadas no passado. Tu deixou filhos no passado, tu deixou pais no passado e aquilo lá também era teu. E, portanto, vai achar um jeito de te encontrar. Os filhos que tu deixou para trás vão retornar para ti. É de tua responsabilidade. Tu fez, vai, assume. Assume teus BOs, como eu digo para os consulentes, né? Então, eles aprenderam isso, quer dizer, não sei se aprenderam, mas ouviram, e agora eu tô aqui podendo compartilhar com vocês, porque é gravíssimo o número de crianças deixadas na roda dos expostos. Então, esta mãe do Raul, eu não sei se conseguiu resgatar o filho. Muitas crianças, então, são deixadas por questões financeiras, mas se tu não tem condições financeiras, não tenha filhos. Ah, mas eu faço o que eu quiser com o meu corpo. O problema é teu mesmo, livre-arbítrio, vai e usa. Só estou aqui como espiritualista e terapeuta te dizendo: não reclame depois porque não consegue sair daqui. Ah, eu não consigo parar de reencarnar. Tu tá deixando pendência. Retornou para a Terra para resolvê-las. Que pendência que é? Filhos. Filhos, a grande maioria de nós deixou filhos para trás. Então não foi só a Suzete, aquela mulher que eu fui, que está em ressonância com essas histórias. O homem que eu fui, que eu disse isso bem claro, deixei bem claro para vocês num dos outros vídeos, lembram? Eu falei, eu deixei uma criança para trás, eu abandonei uma criança e estava previsto para que na vida atual eu reencontrasse essa menina. Fez um filho? Assuma. Se tu não aprende, o teu filho tem que voltar para ti. Tem alguns casos, então, que são obrigados, o teu filho vai retornar. Se tu entender isso a tempo, não precisa, então, essa criança do passado retornar para ti, porque ela já deve ter experiências aí que resolveu tudo com relação a ti mesmo, né, o que tu fez com ela, as carências, de repente teve pais melhores do que tu, e aí não precisa retornar contigo. E tu também não precisa retornar com ela, então cada caso é um caso, tem que ser visto de perto. Outro tipo de criança muito abandonada na roda dos expostos, deficientes. Não eram associados à perfeição. Então, assim, não tinham braço, sei lá, eram estrábicos, eram cegos ou surdos, o que quer que seja, eram considerados um defeito, era uma criança imperfeita. Se era imperfeita, não, eu não quero. Outro tipo de criança que era deixada fora do casamento, aquelas que eram geradas fora do casamento. Tem uma história de uma moça, que aí eu não peguei o nome, mas tem aqui no site da Santa Casa de Porto Alegre para vocês pesquisarem se quiserem, né, quem é daqui. Eu não lembro o nome dela, mas ela tinha um relacionamento afetivo, de novo, né, esse relacionamento afetivo, o parceiro afetivo influenciando nas decisões. Era um professor, este professor teve que fazer uma viagem a negócios, enfim, e pediu
para que um amigo dele cuidasse da esposa enquanto ele estava ausente, né, desse o suporte ali, enfim. Mas parece que a viagem desse professor durou muito tempo, e quando ele mandou uma carta dizendo que estava retornando, e de fato retornou, a mulher estava com 3 filhos. 2 eram do amigo dele. E aí, imediatamente, ele disse que era para ela abandonar aqueles 2 ali. Então, nós temos filhos gerados fora do casamento também. Esse aqui eu acho que é um caso à parte, porque afinal de contas, como eu não conheço a história completa, eu não posso fazer nenhum julgamento. E até porque não cabe a mim fazer julgamento nenhum, cada um vive a sua história do jeito que bem entender, porque tem um livre-arbítrio aí no meio, né? Mas, quando eu digo assim, julgamento, é no sentido de analisar de forma mais profunda para entender por que essa mulher fez isso. Será que realmente aquele cara, aquele amigo do marido era irresistível ao ponto dela ter um filho com ele? Será que era no sentido de eu me apaixonei pelo amigo do meu marido, ou é porque ela foi abusada? Será que é porque ela foi estuprada? Qual foi o caso? Eu não sei. É nesse sentido que eu me refiro a julgamento, não no sentido de bater o martelo e dizer que me poupe. Outros tipos de crianças também abandonadas, aquelas que foram então geradas a partir de abusos sexuais e estupros. Outro tipo de criança que também costumava ser abandonada, filhos de políticos. Filhos de políticos, pessoas, homens que eram casados, tinham um relacionamento e aí tinham esses relacionamentos extraconjugais, mas o que afetava mais nem era o fato de terem amantes, mas o fato de serem da política. Então, para o povo, eles não podiam se apresentar como alguém que teve um filho fora do casamento, porque a família é uma imagem que eles precisam mostrar para vocês, que zelam, que cuidam e que se responsabilizam e que é muito importante para eles, tem um alto valor, um alto nível de importância. Então, se houver alguma bobagemzinha, algum resbalo ali deles ao longo da história da familiar, pronto, já não conseguem votos. Eles já não são mais aquilo que disseram para vocês que eram, pessoas, né, de moral e bons costumes. Então eles tinham que mandar as mulheres abandonarem as crianças. Então, crianças geradas por políticos. Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre tem muitos casos. Agora, deixa eu mostrar para vocês alguns números, não só da Santa Casa de Porto Alegre. É só para vocês terem um entendimento do grau de gravidade desse assunto, desse tema de abandono. E deixando bem claro que eu só estou analisando a roda dos expostos. Não analisei orfanatos, ok? Santa Casa de Porto Alegre, então, 3.000 crianças. Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Inclusive, a roda dos expostos de São Paulo, ela foi fechada somente em 1950. 1950, é logo aqui, logo. Bem pertinho, né? 4.580 crianças deixadas, então, na roda dos expostos de São Paulo. Pessoal de São Paulo, se tiverem interesse, dá uma olhada lá, então, no Museu da Santa Casa de Misericórdia. A roda deve estar lá, tá? Rio de Janeiro, que funcionou de 1738 a 1821. 8.713 crianças abandonadas. Somente na roda dos expostos. Salvador, em 1726, esse aqui é o ano de funcionamento, de 1726 a 1935. Isso aqui dá 200 e poucos anos, né? 10.450 crianças deixadas na roda dos expostos de Salvador. Recife, 1.504 crianças, mas 1.098 vieram a óbito. Não tiveram assistência de amas de leite, ou seja, mulheres que eram contratadas pela prefeitura ou até mesmo pelo governo, que fossem lactantes, né, para poder amamentar essas crianças para que elas pudessem sobreviver. Então, isso também influenciou. Não tinham ali, então, muitas mulheres que tinham leite, né, para poder amamentar e ajudar a amamentar essas crianças. 1.098 morreram. Lisboa, Portugal,
160 mil crianças deixadas na roda dos expostos. Gente, entenderam agora por que eu tô apavorada? É todo santo dia crianças abandonadas nas consultas. Todo santo dia. É muita gente. Gente, pelo amor de Deus, que tipo de pais nós fomos? Aliás, não dá nem pra dizer que fomos pais, porque a gente não exerceu a paternidade, né? E que tipo de mães nós fomos? Aí vem de novo, Fernanda, eu faço o que eu quiser, tu não tem nada a ver com isso. Ok, tu vai ser a pessoa que amanhã ou depois, numa outra vida, vai me procurar para saber o que aconteceu, por que a minha vida tá tão pesada, por que eu não tive pai, por que eu não tive mãe, porque tu tem que experimentar aquilo que tu causou. Então, num primeiro momento, teu pensamento é totalmente compreensível, eu faço o que eu quero, tu não tem nada a ver com isso, beleza. Mais tarde tu vai precisar de mim, assim como eu precisei de outras pessoas. É só isso que eu quero que tu entenda. 160 mil crianças, então, deixadas em Portugal. Itália, 40 mil crianças foram deixadas na roda dos expostos, mas 150 mil, aí foi um plus, né? Crianças menores de 10 anos foram deixadas lá também. Então, assim, normalmente deixavam-se bebês, mas começaram a deixar crianças com menos de 10 anos também. Por isso que houve a necessidade, então, de encerrar as atividades de todas as rodas dos expostos do mundo. Porém, ainda tem, entre aspas, né, a roda dos expostos funcionando em, tipo, Estados Unidos, acho que Inglaterra também tem, mas o mecanismo é diferente, não é uma portinhola ali giratória de madeira, não é igual, é de uma outra forma, tá? Mas ainda tem de uma maneira diferente. Modernizaram a roda, é isso que eu quero dizer. Então, na Itália aqui já foi 150 mil menores de 10 anos, mais crianças sendo abandonadas. Na Rússia, 12 mil. Na Polônia, estima-se que de 4 a 6 mil crianças foram abandonadas. Na Suíça, 30 mil crianças deixadas na roda dos expostos. Agora vocês entendem por que é que nós chegamos também ao número de 8 bilhões de pessoas no mundo? Essas crianças todas aqui têm que voltar. Seja porque precisam voltar para os pais que não se responsabilizaram por elas, por algum motivo, porque eu torno a dizer, tem mulheres aqui que nitidamente, vocês vão perceber pelos papeizinhos, pelos bilhetinhos, que queriam ficar com os seus filhos e estavam decididas a resgatá-los depois. Ou seja, era uma coisa temporária. Teve gente aqui, teve um bilhetinho que eu não sei se foi esse que eu salvei, mas aqui, né, porque eu não estou tendo acesso a ele. A mãe diz, assim como algumas consulentes também, mães de consulentes. Eu tive uma consulente que é o seguinte, foi abandonada pela mãe, e aí retornou por causa do trauma de ter sido abandonada. Tá, ok, teve um motivo, né, vocês já entenderam, lei do retorno. E aí a mãe dizendo para mim, Fernanda, eu estava com o coração na mão. Eu deixei o meu filho ali sim, mas foi chorando. O meu coração sangrou ao deixá-lo. E aí eu sentindo tudo aquilo na consulta, sabe? Eu tava entendendo o lado das duas. É óbvio que eu tava entendendo. Uma, Fernanda, eu tenho um sentimento de abandono e de rejeição para curar dentro de mim. E a outra dizendo, minha filha, me perdoa porque eu não queria fazer isso. Eu precisei fazer isso, são coisas diferentes. E talvez tu só entenda quando tu for mãe. Então tem uma série de coisas que precisam ser analisadas muito, muito de perto aqui, entende? Aí o que eu falei para algumas consulentes? Gente, olha só, eu tô preocupada porque é o seguinte, vocês, tudo bem, vocês estão vindo até mim para curar esse sentimento ou entender esse sentimento, porque eu não curo ninguém, para entender esse sentimento de rejeição e de abandono que vocês trouxeram do passado porque a mãe ou o pai abandonou. Beleza, tranquilo. Eu tô vendo o ponto de vista dos pais de vocês, ok, teve gente que realmente não queria, era irresponsável, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, beleza, tranquilo, fez. Mas aí, terminava aquela consulta, eu ia fazer outra, era o mesmo tema. Aí, outra consulta, mesmo tema. 95%, graças a Deus que tem os outros 5% ali, que escapam um pouquinho, né, dessa coisa de abandono, porque senão, nossa, é muito pesado, gente. É muito, muito pesado pra mim, demais. Então, eu já deixo esse conteúdo aqui salvo para vocês refletirem sobre isso, porque se vocês vêm do passado, se sentindo abandonados pela mãe, e não soltaram esse sentimento, não entenderam que havia um aprendizado para uma de vocês duas, tu projeta o abandono de mãe de novo no agora. O passado se repete no agora.
Se não soltou, não entendeu, não aprendeu com o que aconteceu com o abandono do pai, porque sim, tem muita gente que foi criada somente pela mãe. Só minha mãe, não tive pai, não conheci meu pai, teve uma lá que eu lembro muito bem, que narrou assim pra mim do passado, né? Fernanda, eu vim do passado não acreditando que a minha mãe não tinha um nome pra me dar, de qual era o nome do meu pai. Como que ela não sabia o nome do meu pai? É óbvio que ela sabia, mas ela não queria me dar. Então eu retornei do passado pela inconformidade de não saber quem é o meu pai, de não ter tido convívio, de não saber onde ele tá, qual é o nome, o que aconteceu, por que não estava ali na minha vida, morreu, não me quis, o que houve? Então a pessoa retornou porque a consciência a trouxe de volta, estava em ressonância com sentimentos da terra, terrenos. Então por isso que não cantou para subir, entendeu? E aí a mulher me dizendo, Fernanda, eu não falei porque eu fui estuprada. Eu não sabia quem era a pessoa, mas de qualquer maneira eu fiquei com a minha filha. Eu criei. Tinha uma parte de mim que não queria de jeito nenhum, porque afinal de contas aquela criança podia nascer parecida com o estuprador. E eu ia ficar olhando para a cara dela todo santo dia. Então cada caso é um caso, entendeu? É isso que eu tô falando para vocês. Então eu entendi o que ela quis dizer. Aliás, o que ela me disse, né? Então assim, como que eu ia dar um nome para minha filha, um nome de um pai ser, eu não sabia. Eu fui pega, eu fui dominada, e talvez não tenha acontecido por acaso, não sei, tem que analisar mais de perto. Então ela não tinha um nome para dar, e a criatura queria, e tá culpando a mãe, e tá julgando a mãe, porque eu tive que reencarnar, porque tu não me deu um nome. Então, pô, mas é a empatia, Cacilda. Claro que a mulher no passado não disse pra filha que havia sido estuprada, ela não falou, olha, eu só não sei te dizer, justamente porque eu não tenho um nome para te dar, ela não falou, eu acho, pelo que eu entendi, ela tinha vergonha de dizer o que aconteceu, e aquilo ali causava muita tristeza, estava no nível do trauma, e estando no nível do trauma, eu não quero falar sobre isso. Cada caso é um caso, então eu não sei por que ela não disse, especificamente. Mas aí, a mulher que estava me consultando, então, né, que estava me procurando para fazer essa consulta, e que disse, Fernanda, eu retornei porque no passado a minha mãe não me disse quem era o meu pai, e a mãe estava dizendo para mim, Fernanda, eu não disse porque eu fui estuprada. Ela disse assim para mim, Fernanda, tu tá narrando a vida anterior ou a vida atual? Eu falei, olha, eu intenciono nas minhas consultas o passado, eu quero ver o passado. Mas tem detalhes na mesa e vem através da intuição algumas situações, né, que, olha, nós vamos mexer na vida passada dessa pessoa hoje. Ok, vida passada, então eu estou narrando a tua vida passada. Tanto que depois a gente começou a conversar e vimos que realmente não era a vida atual em virtude de profissão, eu acho, uma coisa assim, tá? E aí ela disse, é que isso que tu tá narrando aconteceu no agora de novo. Claro que aconteceu com a mãe, tá? Mas a mãe não engravidou, a mãe foi estuprada de novo, e aquela coisa toda, então é um trauma da mãe na vida atual também, ou seja, a mãe tá projetando o passado no presente, porque não soltou aquele estupro do passado, e quando tu fica focando no que aconteceu, tu manifesta de novo, tu entra no loop, né, e ela não conheceu o pai dela na vida atual, então olha, gente, agora eu entendo porque de muita gente estar passando por isso, mas isso traumatizou vocês. A minha mãe me pôs lá na roda com 6 meses de idade. E a senhora sabe por que a sua mãe te deixou lá? E eu acho que é porque eu tinha paralisia infantil. Agora eu vou deixar aqui para vocês alguns bilhetinhos, então, que foram deixados com alguns bebês que se tem acesso, tá? Vocês vejam como que algumas mães se sentiram. E outra coisa muito importante é que enquanto eu for falando aqui com vocês também, e eu quero que vocês entendam o seguinte, vai aparecer uma imagem que eu vou colocar agora, que está sendo exposta ali no Museu da Santa Casa, que é uma mãe deixando o bebê na roda e uma freira que está dentro do hospital recebendo o bebê depois de ter ouvido o sino tocar, certo? Ali, vocês vão ver que no Museu da Santa Casa tem uma grade que possibilita a freira de ver a mãe. Não havia isto na época, essa atitude era feita no mais absoluto anonimato, aquilo ali é só para representar para vocês, tá?
Só para vocês entenderem como é que funcionava. Eu quero que vocês percebam que esta imagem ela pode ser vista de 4 ângulos diferentes. No mínimo 4. Tem o ângulo do bebê, que está sendo colocado na roda, e que está olhando a mãe fazer isto. Ah, mas Fernanda, eu era bebê, não lembrava. Esquece isso, tu é onipotente, onipresente, onisciente, tu sabe de tudo. O teu ego é que é limitado. Então tu consegue analisar pelo ângulo de criança abandonada, de repente aquele equipamento gira e tu não tá mais olhando para os olhos da tua mãe, para o rosto da tua mãe. Do nada, vamos dizer assim, aparece uma outra mulher, vestida de branco ali, ou vestida de preto, com detalhes brancos, depende de como é que era o hábito, né, dessas freiras no passado, a cor, às vezes cinza. Do nada surge uma outra mulher ali que te pega nos braços. Tá, e aí, cadê minha mãe? Cadê a minha mãe? Né, aquela que eu fiquei no ventre dela por 9 meses, ela me amamentou, e agora do nada ela some. Cadê essa mulher? Esse é o ângulo de bebê abandonado, que substitui na mente uma mulher por outra, né? Praticamente. Isso pode se projetar de várias maneiras diferentes, inclusive essa percepção, esse ângulo. Ser substituído. Uma mulher sendo substituída. Tem o ângulo de freira. A freira, a irmã, que ouviu um sino ser tocado e pensou, mais um. Vamos lá pegar mais um. E aí girou ali, girou não, já estava girada, né? Um bebezinho para dentro do hospital. Ela olha ali, tem uma criança ali dentro. Então ela vai, ela pega nos braços, ela colhe, ela leva lá para sei lá para onde que levava, se era direto para a maternidade, como é que funcionava, né? Pronto, mais uma criança abandonada para a gente cuidar. Tem o ângulo de mãe, mãe deixando um bebê, gerou por 9 meses. Muitas delas, como eu disse, esperaram o bebê, queriam o bebê, mas tiveram que deixar. Até aquelas que foram amantes. Até aquelas que foram amantes de políticos. Queriam ter. Até aquelas que tinham dificuldade financeira. Queriam ter. Só tinham conhecimento, discernimento de que não podiam naquele momento. Mas aí a gente vai voltar naquele assunto. Se não podia, por que fez? Né? Enfim. Aí tem ela olhando, então, deixando uma criança, o bebê dela, parte dela, numa meia-lua ali, né, de madeira, gira e nunca mais vê. Aquela é a última cena que tem na mente daquela mulher. E ela leva esta imagem para toda a vida junto com ela e por todas as vidas junto com ela também. Mas também tem um 4º ângulo, no mínimo 4, que é o de quem está vendo isso. Eu olhei a cena, né, no museu, pelo menos. Então eu era a 4ª pessoa vendo uma mãe deixando um bebê e o bebê deixando a mãe e a freira pegando o bebê e levando. Eu vi tudo. Claro, não de forma real, era uma exposição, mas vocês conseguiram entender. Vários ângulos precisam ser vistos. Tu interpreta a situação de maneira diferente, dependendo do ângulo em que tu decide ver a história. Então, se tu decide olhar a história pelo ângulo de bebê, tu sempre vai achar que tu é a vítima. Sempre. Minha mãe me deixou, meu pai me deixou. Se tu decide olhar a história pelo ângulo de freira, tu vai interpretar de outra maneira completamente diferente. Ou não sei, né? Porque a freira, ela fez um voto de castidade. Ela também não pode ter filhos. A não ser que as coisas tenham mudado e eu, por ignorância, não sei. Pode acontecer isso? Pode não saber de tudo, exatamente. No meu tempo, não podia, tá? Nem relacionamento afetivo podia ter. Então é uma pessoa que não pode ter filhos que de repente tem um filho no braço. Ou milhares de filhos nos braços, né? Então ao invés do bebê ser a vítima, pelo olhar da mãe, ela é que é. Ela é tanto a vítima porque não pode ter, por não ter condições financeiras, porque a sociedade não dá oportunidades para as mulheres, porque o marido não sei o quê, porque não sei, o marido é que mandou abandonar. Ela é a vítima, porque no fundo ela não queria. Mas também tem a interpretação de ela se sentir culpada. Culpada por não ter condições financeiras, culpada por ter que obedecer um homem, por ser dependente de um homem, o homem ter a palavra final. Então eu me sinto culpada porque eu tive que fazer o que o outro mandou.
Ora, mas o filho também é meu. Então tem uma série de ângulos que dá para observar essa mesma situação. Quando tu se põe num ângulo só, tu tá lascado. Não faça isso. Aprenda a olhar as coisas por todos os ângulos, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, então, e vou deixar vocês agora com os bilhetinhos para poder encerrar esse vídeo. Fiquem com Deus, se cuidem direitinho, mais juízo, mais sabedoria e entendam que tudo isso aqui que foi feito por vocês ou sofrido por vocês, seja porque vocês abandonaram ou porque foram abandonados, vai gerar projeções na vida atual. Seja porque vai acontecer tudo de novo, porque vocês não soltaram o passado, ou porque isso vai se refletir na vida profissional de vocês, porque vai se refletir na vida afetiva de vocês, da maneira com que vocês se veem, da maneira com que vocês se tratam, vai se projetar de alguma maneira. Então, curem-se. Se não quiserem vir fazer tratamento, que na verdade eu não trato ninguém, mas é no sentido de tratar, de lidar com isso através das consultas com o tarot terapêutico, então, pelo amor de Deus, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, conversa com alguém, fala desses sentimentos que tem dentro de ti. Se tu precisou na vida atual também abandonar uma criança, seja tu homem ou seja tu mulher, tu precisa... Fernanda, eu tô com a consciência tranquila. Talvez tu pense que tá. Mas porque às vezes a cabeça tá tranquila, mas o coração tá inquieto, tu entende? Então tu precisa te observar de cima a baixo para poder entender o que é que tu realmente tá sentindo. Se tu realmente tá com a consciência tão tranquila quanto tu pensa que tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem direitinho e até o próximo vídeo. Fiquem aqui então com a narrativa dos bilhetinhos. Beijo. Peço que não me censurem o meu procedimento. Sou uma mãe extremosa, mas muito pobre e sem jeito. A filha da minha alma. É para mais tarde não morrermos à fome. Por isso, logo que possa, será procurada pelas iniciais B de bola, M de Maria e C de casa, BMC. Lisboa, 27 de março de 1892. Pede-se para lhe pôr o nome de José. Um bilhete deixado em formato de coração pela mãe. Deixo essa criança para ser dada. Nasceu em 12 de junho de 955. Não está registrada nem batizada. Jacinta dos Santos, 27/6/1955. Madre, boa tarde. A senhora pode entregar a menina a quem a senhora achar que tem credencial para recebê-la. Eu não posso ir aí para conversar, porque estou superlotada de serviço. Julieta Viana, em 19 de dezembro de 69. Em 1960, foi desinstalada a última roda dos expostos no Brasil, como forma de incentivar homens e mulheres a responsabilizarem-se pela maternidade e pela paternidade. E mesmo com a iniciativa de desativação das rodas pela Igreja Católica, estima-se que em torno de 50.000 crianças estejam aguardando a oportunidade de adoção em abrigos e orfanatos.